Olá! Vamos mergulhar juntos numa história fascinante que já dura mais de 500 anos? Hoje, a gente vai embarcar na jornada incrível do tarô para entender como ele se tornou o que é hoje. Pois é, o que será que vem à cabeça primeiro? Adivinhação, né? Ou talvez só um jogo de cartas. Mas olha, a verdade é muito mais rica e surpreendente do que parece. A gente está prestes a descobrir uma história que mistura arte, misticismo e, acima de tudo, um profundo autoconhecimento. Porque essa não é só a história de um baralho. É a história de como uma ideia, de como símbolos muito antigos primeiro ganharam um corpo, uma forma física. Depois, encontraram uma voz para se expressar. E no fim das contas viraram um verdadeiro espelho da alma humana. Vamos começar essa viagem. Bom, nossa história não começa com a primeira carta sendo impressa, não. Ela começa bem antes, num tempo de mitos, de símbolos que, no fundo, são universais para todos nós. A essência do tarô não foi inventada do nada. Ela já existia, estava flutuando no que o psicólogo Carl Jung depois chamaria de inconsciente coletivo da humanidade. São imagens e símbolos que a gente compartilha há milênios. Vamos pensar um pouco. A figura do peregrino, que começa uma jornada sem saber o destino. A ideia de transformação, que a carta da morte representa tão bem. A roda da vida, que gira para todo mundo e a busca constante pelo equilíbrio. Esses arquétipos, essas ideias superpoderosas, já faziam parte das nossas histórias e mitos muito antes de virarem cartas de tarô. E aí, lá na Itália do Renascimento, acontece o momento decisivo. Aqueles símbolos todos que viviam no imaginário coletivo finalmente ganham uma forma física, um corpo. E esse corpo é o baralho Visconti Sforza, uma das primeiras versões do tarô que a gente conhece e que sobreviveu ao tempo. E o mais fascinante é que ele não foi criado para adivinhação, não. Era, na verdade, um jogo de cartas de luxo, uma obra de arte para a nobreza se divertir. Só que, ao dar forma física para esses arquétipos, ele marcou, sem saber, o nascimento do tarô no nosso mundo. Durante séculos, o tarô ficou ali, quietinho, sendo só um jogo. Mas lá pelo século XVIII, uma transformação silenciosa começou. A ideia por trás das cartas começou a despertar e, finalmente, a encontrar a sua verdadeira voz. Essa linha do tempo aqui é ótima. Ela mostra como 4 pensadores visionários, ao longo de pouco mais de um século, pegaram o que era um simples jogo e o transformaram numa ferramenta espiritual poderosa. Foi uma verdadeira revolução de pensamento, uma coisa de cada vez. Foi assim. Primeiro, veio Antônio Cortes Gebelin e disse: "Ei, acho que essas cartas guardam uma sabedoria antiga do Egito." Logo depois, Etela pegou essa ideia e criou o primeiro método prático de leitura. E então, Eliphas Levi fez algo fundamental. Ele conectou o tarô com a cabala, dando uma estrutura filosófica profunda, uma arquitetura oculta. Cada um foi construindo sobre o trabalho do outro, dando ao tarô uma voz e um sentido cada vez mais profundos. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para a virada do século XX. Foi um período de muita efervescência esotérica, um caldeirão de ideias que acabou moldando o tarô que a gente conhece hoje. E aí é que entra em cena a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a famosa Golden Dawn. Era uma sociedade secreta de estudiosos, de místicos, que se tornou o epicentro do esoterismo ocidental. E eles não só estudaram tarô, não, eles praticamente o reinventaram. O que a Golden Dawn fez foi forjar um novo tarô. Eles criaram um sistema incrivelmente coeso, amarrando cada carta com a astrologia, com os 4 elementos fogo, água, ar e terra, e aprofundando as conexões com a árvore da vida da cabala. Eles deram ao tarô uma espinha dorsal simbólica tão forte, mas tão forte, que a grande maioria dos baralhos de hoje são descendentes diretos desse trabalho. E foi dentro da Golden Dawn que um de seus membros, Arthur Edward Waite, teve uma ideia simplesmente revolucionária. Uma ideia que iria, de uma vez por todas, tornar o tarô acessível para o mundo inteiro. E aqui está a genialidade da coisa. Antes, os arcanos menores eram como cartas de baralho comum, sabe? Só os símbolos dos naipes e os números. A grande sacada de Waite, que foi executada de forma brilhante pela artista Pamela Colman Smith, foi ilustrar cada uma das 78 cartas com uma cena completa, cheia de vida, contando uma historinha. De repente, o tarô deixou de ser um código abstrato e virou uma história em imagens, que qualquer pessoa podia olhar e começar a decifrar. Foi uma virada de chave. Com essa nova forma muito mais visual e acessível, o tarô estava pronto para sua próxima grande aventura. Uma viagem para dentro, um mergulho no mapa da mente humana. E aqui entra Carl Jung. Embora ele não tenha se dedicado a estudar o tarô formalmente, as ideias dele nos deram a chave para uma compreensão completamente nova e poderosa.
O conceito de arquétipos, essas imagens universais que vivem no inconsciente de todos nós, parecia conversar perfeitamente com as figuras do tarô. Era a combinação perfeita. Então, através das lentes da psicologia junguiana, o tarô se transformou de novo. Ele deixou de ser visto só como uma ferramenta para prever o futuro e passou a ser encarado como um espelho da nossa própria psique, um instrumento poderoso para a gente explorar nosso imenso mundo interior. A sequência dos arcanos maiores, por exemplo, passou a ser vista como a jornada do herói. É a história da alma que começa num estado de inocência pura, como o louco, passa por todos os grandes desafios e aprendizados da vida, representados por cada arcano, até finalmente chegar num estado de plenitude, de integração com a carta do mundo. O tarô virou um mapa para essa nossa jornada de vida. E então, depois dessa longa jornada de 500 anos, onde é que o tarô está hoje? Como é que ele vive e respira no nosso mundo tão moderno? Olha só que interessante. Esse gráfico mostra o quanto o tarô se tornou versátil. Ele não está mais confinado a círculos esotéricos. Hoje é usado por terapeutas como ferramenta para explorar o inconsciente, por artistas como fonte de inspiração, por coaches para ajudar no desenvolvimento pessoal e por incontáveis pessoas como um guia para meditação e reflexão diária. E o ponto crucial é este. O tarô não é uma relíquia, uma peça de museu. Ele é uma linguagem viva. Um organismo que continua evoluindo, que conversa com cada nova geração e se adapta às nossas buscas, às nossas perguntas mais profundas. Essa jornada toda que a gente traçou, de um simples jogo de cartas a um espelho da alma, na verdade reflete a nossa própria evolução. Conforme a gente vai aprofundando nosso olhar sobre nós mesmos, o tarô evolui junto, sempre refletindo essa nova profundidade que a gente alcança. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se esse baralho de imagens tem sido um espelho para a jornada da humanidade por séculos, o que será que ele pode revelar sobre a jornada única, pessoal, que existe dentro de cada um de nós? A história continua, e a próxima página pode ser a que está sendo escrita agora. Obrigado pela companhia.